Olha, a gente começa o programa de hoje com um assunto super importante e, claro, vamos abrir para as dúvidas aqui do público. Aproveitem para perguntar. Convidamos mais uma vez o cirurgião-geral, doutor André Augusto Pinto. Bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo jóia. Gente, nós vamos falar de apendicite. Olha, é um assunto importante, relevante, né? E que há muito tempo que a gente não tira as dúvidas a respeito. Até porque as pessoas não pararam de ter aí apendicite, mesmo nesse momento de pandemia. Então, achamos conveniente contar para todo mundo o que deve ser feito. Vou sentar aqui ao seu lado, viu, doutor? Bem-vindo, super prazer. E até para a gente abrir já a entrevista, queria que você contasse, então, o que é o apêndice, qual a função dele e por que a gente tem aí, né, uma inflamação que deriva na apendicite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, o apêndice é um órgão que fica no finalzinho do intestino delgado, começo do intestino grosso, no seco. Ele tem em torno de 1 a 2 centímetros e é um órgão que pode produzir alguma defesa para as crianças bem pequenas, depois ele fica sem função. Tá. Por ele ser com um calibre muito pequeno, ele pode inflamar e essa inflamação pode causar problemas sérios para a saúde. Pois é, aí a gente fica pensando aí como são feitas as análises e a gente vai colocar na tela alguns sintomas, né, que podem indicar apendicite. Então, eu vou colocar na tela aí para vocês, olha lá, o que é mais comum, né, que é a dor progressiva, febre, inapetência, parada na eliminação de gases e fezes, náuseas e vômitos. Mas todos esses itens também podem ser confundidos, pode ser outra coisa, né, doutor? Sim, apendicite pode começar geralmente com uma dor leve, geralmente ao redor do umbigo, e vai, conforme o passar do tempo, se localizar na fossa ilíaca direita, no flanco inferior direito, no decorrer de 12 a 18 horas. Tá. Pode vir acompanhado com inapetência, náuseas, vômitos, febre de começo mais leve, que vai piorando com o tempo. É importante a gente salientar que agora nesse período de Covid, o que você falou, as pessoas continuam tendo as outras doenças. E é importante a gente tomar cuidado, porque a apendicite ela é progressiva. A inflamação do apêndice pode levar a uma peritonite, uma inflamação e uma infecção da cavidade abdominal, com perfuração desse apêndice e uma septicemia. Então, assim, quanto mais cedo nós tratarmos a apendicite, melhor o prognóstico do paciente. E o que a gente está vendo hoje é que o pessoal tem deixado para ir para o hospital mais tardiamente. Então, hoje nos hospitais, a gente vê casos de apendicite já mais avançados. E aí, o risco dessa infecção generalizada, dessa peritonite, pode levar a casos muito mais graves, muito mais sérios. Doutor, a gente vai colocar uma ilustração até para o pessoal entender o que acontece. E aí seguimos com as questões, porque, penso eu, né? Todo mundo que chega, então, no hospital com estas queixas, em primeiro lugar, vocês precisam descartar a apendicite, a primeira coisa que é, então, avaliado? É assim, os sintomas clássicos são esses que a gente descreveu, dor, febre, inapetência, mas isso só ocorre em 40% dos casos. Tá. Ou seja, na grande maioria dos casos, você pode ter um sintoma, pode não ter outros. Essa dor do lado direito, a apendicite ocorre, vamos só dar um parênteses aqui, em 7% da população. Tá. Ou seja, 7% da população vai ter apendicite em algum momento da vida. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer 150 mil apendicectomias, que é a cirurgia para retirada do apêndice, por ano. Uau. É a cirurgia de urgência mais feita no mundo. Então, a gente tem que descartar a princípio o apendicite, mas podem ser outros sintomas, principalmente nas mulheres. A apendicite ocorre principalmente em torno dos 20 anos, dos 10 aos 30 anos. É muito mais raro em crianças muito pequenas, nos termos da idade. Crianças muito pequenas e idosos, pacientes acima de 70 anos, têm menos chance de ter apendicite. Mas como é uma idade muito variável, dos 10 aos 30, pode acometer qualquer parte da população. E essa dor localizada no flanco direito, nas mulheres, pode ser confundida com uma infecção de ovário. Então, o diagnóstico, às vezes, é mais difícil. E, às vezes, a gente tem que fazer exames subsidiários para fazer o diagnóstico.
Aí, embora seja uma dor progressiva, cada um também tem o seu limite de dor. Então, muitas pessoas podem estar já com agravamento, né? E não sentirem essa dor tão agressiva. Então, vamos colocar na tela a ilustração para a gente ver o que acontece. Olha lá. Pode explicar para a gente, doutor, por favor. Veja, o apêndice é esse órgão pequenininho em comparação com o resto do intestino. Então, como a luz dele é muito pequena, em torno de 1 centímetro, ela pode ser obstruída por fezes, às vezes algum tipo de grãos, às vezes até alguns vermes, principalmente nas crianças. E quando ele é obstruído, por ali tem bactérias, elas começam a se proliferar, ela não consegue sair e caminhar para o resto do intestino, porque está bloqueado. Então, esse apêndice vai tendo uma produção de bactérias, vai produzindo uma necrose do apêndice, uma inflamação, uma infecção, e ele pode perfurar. E aí esse pus vai cair para dentro da cavidade abdominal, levando a uma infecção grave e uma septicemia. Pois é, eu te perguntei há pouco essa questão, como vocês investigam e quando chegam as queixas, aí principalmente no pronto-socorro, e agora sabendo que o Covid também pode ter manifestações que sejam ligadas a dores abdominais e tal, porque meu filho teve um diagnóstico de gastroenterite em janeiro e até chegarmos nesse diagnóstico, a primeira coisa que me passaram que a gente teria que descartar a questão da apendicite, porque realmente a dor, ela pode, embora seja localizada, ela pode ser sentida na barriga toda, né? Isso é. Geralmente ela começa mais leve na região ao redor do umbigo, um pouco mais para cima. Tá. Ela pode se localizar depois de umas 12 horas ou 18, 24 horas. Isso varia também, o tempo é variável de paciente para paciente. Aí ela se localiza no flanco inferior direito. Mas também, dependendo de alguns casos, essa inflamação causa uma parada do funcionamento do intestino. E aí todo o intestino fica dilatado e você começa a ter cólicas. Tá. A cólica, essa dor abdominal em cólica, que é muito parecido com as gastroenterites. Entendi. Então a gente tem que descartar com o quadro de gastroenterite. Também pode ser um quadro de apendicite, mas aí a gente tem que fazer outros exames de laboratório, ultrassom de abdômen ou tomografia, um dos exames mais feitos. O diagnóstico de apendicite é clínico, tem que ser visto a história do paciente, exame físico do paciente, isso é o mais importante, mas a gente não pode esquecer também que tem alguns exames subsidiários que hoje são importantes para os diagnósticos diferenciais de todas as doenças que podem dar sintomas parecidos. E até a palpação mesmo, né? Isso é. Dependendo da evolução do quadro, quando a dor está mais localizada no flanco inferior direito, então a dor é muito localizada. E você examinando, tem um sinal que a gente chama de Bloomberg, que é um sinal positivo, né? E aí esse sinal é característico de apendicite aguda. Né? Grita de dor. E quando os casos são já tem muito tempo de história, às vezes o paciente não consegue dobrar a perna, não consegue apoiar a perna no chão. Então, às vezes, quando a gente vê alguns pacientes chegando ao pronto-socorro com queixa de história do lado direito, andando com dificuldade, doutor, eu piso, dói a barriga. Às vezes a gente só com o exame físico já consegue fazer o diagnóstico, sem precisar de outros exames. Agora, pensando nessa questão até que o vídeo mostrou da inflamação, você comentou do grão, a alimentação está relacionada? Tem alimentos aí a serem evitados? Assim, a apendicite pode acontecer em qualquer momento. É lógico que tem alguns pacientes que têm às vezes o intestino mais preso, ou fazem uma dieta um pouco mais irregular. Isso pode fazer com que ele tenha mais chance de ter apendicite. Então, se você fizer uma dieta balanceada, rico em fibras, o intestino funcionar melhor, mas é mínimo, qualquer um pode ter apendicite, porque depende do tamanho do apêndice, do tamanho da luz, da passagem do apêndice, quanto menor, mais fácil de sofrer uma obstrução. Mas é claro que se você tiver uma dieta balanceada, rica em fibras, com atividade física, menos obesos, também melhora. A questão genética ou hereditária pode estar envolvida? Não tem caráter genético nem familiar, ocorre tanto em homens quanto mulheres nas mesmas proporções. E nessa faixa etária que a gente falou aí, principalmente em torno dos 20, 30 anos, é a faixa mais frequente, mas o que a gente falou, pode ocorrer em qualquer período da vida. Eu já operei crianças muito pequenas com apendicite e com 80 anos, mais até com apendicite também, mas são muito raros esses casos.
Famosa loteria, né, doutor? É. É assim que a gente pode colocar, né? A famosa loteria. Só sabemos quando realmente tem a manifestação, não tem outro jeito. Por isso que a gente fala, é uma porcentagem da população vai ter, 7%, em torno de 5% a 10%, qualquer um de nós pode ter. Se a gente perguntar aqui no estúdio, aqui na sala... Alguém já teve, é verdade, alguém já teve? Apendicite? Não, você tirou a vesícula, né, Li? Mas Então, ainda estamos numa faixa... Aqui ninguém teve, eu também não. Estamos com sorte, mas a gente já fez outras entrevistas que várias pessoas já tiveram. Já tiveram. Agora, falando um pouco do tratamento, doutor, é só com a cirurgia? O tratamento é sempre cirúrgico. É claro, além da cirurgia, você entra com antibióticos para melhorar a infecção, principalmente se nos casos mais graves, que a infecção já está espalhada para a cavidade abdominal. Então, lavagem da cavidade abdominal com cirurgia, antibiótico terapia, que pode ser de amplo espectro, dependendo da gravidade do caso. E as medicações sintomáticas, os anti-inflamatórios, os analgésicos, que vai ser submetido a uma cirurgia, uma hidratação, porque o paciente vai ficar por um período em jejum, então e o intestino está parado, não está funcionando, até ele retornar ao funcionamento, então você precisa de uma hidratação endovenosa, mas basicamente é cirurgia, antibiótico e sintomáticos, além da hidratação. E, doutor, nesse momento até pontual aí, até com a questão hospitalar, como você comentou que as pessoas estão deixando para um momento, uma hora mais tarde para procurar ajuda, eu acho que seria importante, né, e por isso a gente fez a pauta, para que isso não aconteça e que, de certa forma, a gente consiga que essa comunicação chegue a maior número de pessoas, né? Como vocês estão lidando com isso, pensando na questão hospitalar? A gente está aprendendo com o Covid-19, né? A lidar com ele. Então, hoje os hospitais, depois desses quase 3 meses aí já de tempo que os hospitais tiveram para fazer os seus protocolos, hoje os prontos-socorros dos hospitais estão separados. O atendimento do paciente com suspeita de Covid, assim que ele chega no hospital, até a entrada desse paciente é separada, o pronto-socorro é separado. Então, hoje os hospitais dividiram os seus prontos-socorros. Eles têm 2 prontos-socorros separados. Um para os pacientes com síndromes gripais, que o Covid pode estar presente, então qualquer síndrome gripal fica separada, e os outros pacientes com outras patologias são atendidos por médicos diferentes, equipes de enfermagem diferentes, aparelhos e exames diferentes. Então, hoje os hospitais já se adaptaram ao Covid, já estão divididos. UTIs, né? As UTIs, tudo. UTI está dividida, tudo dividido. Então, aqueles pacientes que precisam, lógico, ir ao pronto-socorro, a gente sempre orienta que, assim que só os casos de necessidade mesmo, mas não deixem de ir. Hoje, só um adendo, uma paciente me ligou por um outro motivo, mas passando mal, tinha feito uma cirurgia, porque a gente faz cirurgia bariátrica, e ela falou assim: doutor, estou passando mal, o que eu faço? Eu falei assim: vá ao pronto-socorro, peçam para eles entrar em contato com a gente. Então, assim, não deixem de ir. A apendicite é uma doença que hoje, facilmente diagnosticada, o tratamento é cirúrgico, tanto por cirurgia aberta quanto por videolaparoscopia. Hoje, a grande maioria dos casos, o tratamento é feito por videolaparoscopia. Se operado a tempo, nas primeiras 24 horas, 48 horas, a evolução é muito boa, o paciente fica internado em torno de 1 a 2 dias, volta a se alimentar no dia seguinte, às vezes nem precisa de antibiótico para casa. Agora, se você tem os sintomas e não procura o médico, e há uma perfuração do apêndice, uma peritonite, às vezes você precisa de várias cirurgias, às vezes não dá para fazer por videolaparoscopia, o tempo de internação é mais prolongado e existe risco de óbito com a infecção acaba sendo bem séria, isso, né? Uma septicemia, que é uma infecção generalizada, pode levar ao óbito nos casos muito graves. É raro, mas assim, o que a gente orienta a população é assim, as mães que às vezes não querem levar as crianças ao médico, os mais idosos, mesmo aqueles pacientes jovens, estou com uma dorzinha, não sei o que é, vamos tomar uma medicação, vou esperar. Isso tem acontecido muito. Os casos hoje de apendicite com o Covid-19 estão chegando ao hospital tardiamente e assim, os pacientes têm um prognóstico pior com isso.
Pois é. Eu vou colocar já a perguntinha do público e já a gente, enfim, continua o assunto. Quem quiser fazer pergunta a respeito do Covid, fique à vontade. Na tela que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, José Carlos. Um beijo pra você. Apendicite tem relação, então, com a vesícula? Não, não tem. São órgãos diferentes, patologias diferentes. O tratamento é igual, tem que operar, é sempre cirúrgico, mas não tem relação nenhuma. Apendicite aguda é uma doença, pedra na vesícula, colicitite aguda é outra patologia. Tá aí. Mais perguntinha, então, do público na tela. Obrigada, Marilene. Um beijo. Apendicite pode dar hérnia na região do umbigo? Não. Apendicite é uma coisa, hérnia é uma fraqueza da musculatura e uma abertura da aponeurose e fica um abalamento na região umbilical. Então, a apendicite não pode dar hérnia umbilical. Nos casos de apendicite mais grave, que a gente precisa fazer a cirurgia aberta, existe um risco de ter uma inflamação da parede, um abscesso da parede e uma chance de ter uma coisa que chama hérnia incisional. Isso pode acontecer nos casos graves e na cirurgia aberta, mas é raro também. Tá aí, vamos colocar na tela então, Glaucia? Não, só você está me contando? A Vivi escreveu lá nas nossas redes sociais, um beijo para a Vivi, obrigada, para alertar da automedicação. Ela disse que ela se medicou e que mascarou então os sintomas. Isso também é bem complicado, né? A paciente principalmente as mulheres que podem ter aumenta a chance de ter infecção urinária, as inflamações de ovário, então as anexites que a gente chama, né? E a dor pode ser parecida, principalmente no período menstrual, então eles se medicam com anti-inflamatórios, analgésicos, melhora inicialmente os sintomas, mas depois de um tempo isso não vai resolver. Às vezes alguns até tomam antibiótico achando que pode ser uma infecção urinária e aí isso vai prolongar o tempo de evolução da doença e aí os casos sim ficam mais graves. Então procurem não se medicar. Começou febre, 1, 2 dias, dor abdominal, não melhora com uma medicação que você toma, procure o médico, procure o pronto-socorro e passe com o cirurgião. É isso aí, gente. Eu vou encerrar, vou agradecer ao doutor e dizer o seguinte, eu conheço muitos médicos que atuam tanto em hospitais particulares quanto públicos e importante também contar, né, aqui para as pessoas, esses médicos que estão nos hospitais diariamente, eles também estão sendo testados, né, doutor? Há essa preocupação também dos testes. A gente já fez entrevistas aqui que ginecologistas contaram que também estão fazendo testes antes de entrarem, muitas vezes, para fazer partos. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento mesmo de saber a hora de procurar ajuda para o negócio não aumentar, né? Toda a equipe, principalmente aqueles médicos que são cirurgiões, que precisam fazer as cirurgias, aqueles que estão na linha de frente, principalmente do Covid, ou nos pronto-socorros, tanto de Covid quanto dos pronto-socorros para outros pacientes, nós estamos testando a cada 14 dias. É um protocolo a cada 2 semanas, é obrigatório, tanto o médico, quanto a enfermagem, quanto todos os profissionais de saúde que atendem a população, tanto no serviço público quanto no privado, estão sendo testados a cada 14 dias. Então, vocês podem ir ao pronto-socorro, não deixem de ir, não deixem as suas doenças piorarem, porque é o que a gente fala. A Covid é séria, é grave, nós estamos num estágio ruim da pandemia, acho que ainda vai mais uns 15, 30 dias para a gente começar a melhorar, mas as outras doenças não deixaram de existir. Então, não é só a apendicite que está acontecendo isso. Então, os pacientes às vezes têm infartos e não vão para o hospital no tempo. Começam com uma dor no peito mais leve, esperam passar e aí piora muito os AVCs, os infartos, as infecções urinárias, as apendicites, as outras patologias todas. Então, não deixem de procurar o médico e o pronto-socorro e não se mediquem em casa, por favor. E, claro, ainda mais nesse momento que as angústias aumentaram, para algumas pessoas síndrome do pânico, para outras uma ansiedade e que a gente sabe que pode ser o início, então, de problemas ligados ao coração e que, né, podem desenvolver e acarretarem um infarto. Então, gente, estamos aqui, volte sempre, doutor, achei conveniente contar para o público essa questão das testagens dos médicos, né? Sim, que a gente está aqui realmente para informar de forma séria e informação segura. Então, quem quiser saber mais do trabalho do doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral, vai lá no Insta para segui-lo, é o
André, tá? Não tem o doutor, né? Não. André.a.pinto, tudo junto, @andré.a.pinto, sem o doutor e sem doutor abreviado, vocês já encontram. O site é o gastroabc.com.br. Doutor, muito obrigada. Obrigado a Seguimos você. aí muito otimistas. À Até a disposição. próxima, viu? Obrigado. Obrigada.